Eu não consegui preparar nada para essa semana. Então eu trouxe 2 links do meu bookmark. E eu vou falar 5 minutos sobre essas coisas que eu acho interessante. Sem slides, sem nada mesmo. A primeira coisa que surgiu aí na minha timeline, que me chamou a atenção esses dias, foi esse projeto open source aqui que chama Gnomes. Que ele é... eu tô dando scroll na tela errada. Olha que bonitinho. Ele é um database, né? É um banco de dados meio moderno, mas é um projeto que está bem no começo ainda. Então ele só tem o básico do básico, né? Ele é escrito em Go. E a ideia, eles até falam aí na descrição, é uma coisa que ele é um banco de dados inspirado no Git, né? Que ele é content addressable, né? As coisas têm hash, ele é meio que um Merkle DAG, né? Que é uma estrutura de árvore e tal, enfim. Tudo que tem de bom no Git é aplicado a um banco de dados. Então, a ideia dele, então, é você ter versionamento, então você consegue pegar estados anteriores do seu banco de dados e tal. Ele é append only, né? Então você não consegue tirar as coisas, né? Você só escreve. Strongly typed e decentralized aqui, não no sentido dele ser descentralizado como o BitTorrent, que é uma rede peer-to-peer, nada. É descentralizado no sentido do Git, que todo mundo, quem tiver uma cópia do banco de dados tem o histórico do banco de dados, e se você conectar com outra pessoa que tem uma cópia, você consegue fazer o sync dos dois. Como é tudo feito considerando o conteúdo, né? A parte da DAG que você já tem, o outro cara que você syncava vai simplesmente linkar e tal. Então, bem legal esse projetinho aqui. Eles têm implementação em Go e em JavaScript. Aqui, ó, por que ele é bom? Data Version Control, Database with History, Device Pad. e, enfim, esse é um negocinho interessante aí. Tem esses videozinhos que mostram a interface de linha de comando dele, que é bem legal. Você pode dar diff, log, assim, tem até uns comandos bem parecidos, assim. Então, esse aí disconnected. tem 1 minuto e meio. Sim, tem eu fiquei sabendo disso via um post do Medium aqui, que o cara explica as motivações que eles já estão há um tempo trabalhando nisso aqui, né? Vale a pena ler também, interessante. E a outra coisa que eu queria falar, tem 1 minuto, é do outro link que apareceu na minha timeline essa semana. Acho que eu não vou conseguir falar. Que é não sei se vocês viram também, é o Reason ML. Nossa, por que abriu o Panda ali? Que é uma linguagem de programação, vamos falar assim, que na verdade ele é uma sintaxe para o OCaml. Então é um jeito de você tornar o OCaml mais bonito, que é o Reason. Depois eu passo o link para quem quiser. Não estou conseguindo arrastar e vai acabar meu tempo aqui. Bom, então fica só com o Nons. Explorem o Nons, parece ser legal. E foi isso que deu para trazer hoje. A URL é actlabs/nons git. E você falou que é Go e que é mais? JavaScript. Acabou, Nathan. Não tem slide.
Eu vou falar sobre Customer Development. Quem aqui não sabe o que é o processo de Customer Development, por favor, levanta a mão. Tá, então tá tudo bom da sala, isso é bom. E obviamente tem o vídeo também, que deve ter gente que não sabe. Então, são só 4 coisas. Só. E isso aqui é o mundo do Steve Blank, coisa e tal. Não sei se vocês já ouviram falar, o tiozinho, o movimento Lean e outras coisas vieram a partir são pupilos ou alunos do Steve Blank. E o tiozinho é responsável por aquela frase, a palavra tradicional, que é o get out of the building, né? O tradicional saia do prédio, né? Vá para as ruas fazer o que você tem que fazer. E aí, vamos lá, só colocar as 4 partes. A primeira é a seguinte: na hora que você quer fazer uma startup, você tem que trabalhar, obviamente, nas suas hipóteses. Então é muito, o Scott Belsky da Behance, ele fala muito essas coisas no livro Making Ideas Happen, ele fala sobre no conviction, né? Então a primeira coisa que é mais importante fazer uma startup é não acreditar em nada. Você não quer se apegar à sua ideia, mas você tem que fazer um canvas, você tem que fazer uma proposta de valor, você tem que imaginar quem é o seu público de consumidor, e você vai, obviamente, pensar na sua rede de conhecimento, quem que você conhece, quais são as técnicas que você domina, para poder pensar numa ideia, né? Vamos trazer uma ideia para o mundo, beleza, isso todo mundo faz, nós fazemos e às vezes a gente fica até preso demais nelas. Então, parte número 1, por que você tem que fazer um canvas? Simplesmente para você mostrar a prova do crime do que você errou tudo. O primeiro canvas, não existe em nenhum lugar do mundo um canvas sendo feito, certo? Um monte de gente faz um canvas só, muito linda a história, né? Não existe nenhuma empresa que dá certo com um canvas. Sei lá, você vai fazer o quê? Você está falando em 1, 5, 10, 20, 30, 100 canvas? Não existe número para as coisas. Até o momento, tudo isso é um processo interativo, né? Então, você faz fase 1, pensou, sem convicção, vai para as ruas, fase 2. Fase 2, você quer conversar com o que você achou que era o consumidor. Imagina que você é. Vou sair para conversar? Não. Fase 2 é só ouvir, na verdade. Então você só vai para ouvir o que vocês trabalham, o que você está fazendo, como é que é seu dia a dia, como é que é o fluxo de trabalho, quem que decide pagar e tal. Volta para o escritório e revisa tudo. Fase 3. Fase 3, então, só ouvir, né? Fase 2, saiu para as ruas, voltou, revisa tudo, olha para o Canvas, não mexe no mesmo Canvas, tira uma cópia do Canvas, né? Mantém o Canvas 1, Canvas 2, Canvas 3, agora você está no Canvas 2 mexendo tudo. Não, o nosso consumidor não era isso. A gente foi para as ruas e, os caras nem têm a dor do que a gente achou, porque a gente estava só ouvindo, né? Não pode falar. Então, fase 3, agora você vai para mexeu, arrumou o Canvas, volta para as ruas de novo, né? Nessa voltada para as ruas você vai falar. Só que você não vai vender. Essa fala é eu chegar nas ruas, de repente o usuário é meu perfil de consumidor, e eu falo lá, assim, seguinte, usuário, e eu tinha antes falado com o Fernando. Beleza, eu ouvi o Fernando, né? Mexi no Canvas, fui falar com o usuário agora. Só que com o usuário eu chego e falo, eu tenho uma solução que faz tal coisa. Se o usuário der um grito, né? Falando, cara, o dinheiro para isso está aqui no bolso já faz tempo. Beleza, você tem alguma informação razoável, né? Mas você vai voltar para o escritório depois, nessa fase que é de falar sem vender, né? Porque o mundo de vendas tradicional a gente manipula, né? Venda em vários tipos de jeito de vender. Você só quer entender as verdades do que está acontecendo. Um minuto e meio. Então, você volta agora para o escritório, que você tem essa informação, que as pessoas validaram, né? Se elas querem ou não aquilo que você falou, mexe de novo, e fase 4 é análise de tudo. Então, outra coisa importante da fase 3, que é muito importante, é que você está testando, uma vez que você foi lá para ver se a pessoa falou aquilo, para ver se a pessoa está interessada, você está testando preço, como que a pessoa vai te pagar, se ele vai virar um consumidor depois de comprar uma coisa, ele vai comprar de novo daqui a um ano, né? Qual que é o processo de quantas compras ele vai fazer depois também, e coisas desse tipo, ciclos de venda no caso, né? E também quem é o verdadeiro comprador, que às vezes o usuário é quem decide, mas quem paga é o Fernando, esse tipo de coisa que a gente vai descobrir. Fase 4 é você volta para o escritório de novo, verifica tudo. Certo? Você vai verificar se o processo inteiro. Você está descobrindo um monte de gente que está falando que quer comprar aquilo e tal? Não, eu não estou descobrindo um monte de gente, está tudo errado. Nosso consumidor é outro. Se está interessante você descobrir um monte de gente, que um tanto significativo que está te dando valor em relação à sua proposta, você vai para frente e continua o processo de avançar seu produto e desenvolver ele. Não quer dizer que você não pode fazer esse processo de novo. Se estiver errado, você volta do zero e começa a mexer, certo? A questão é quanto agressivo ou quão menos agressivo você vai ser em relação a mudar seu canvas, né? E fazer o processo de novo, de novo, de novo. É isso aí. Eu sou a Nina, sou de Peru, sou uma intercambista. Eu vou procurar falar em espanhol, portunhol e inglês. Eu gosto muito deste tipo de arte, de ser pop art.
este es un movimiento cultural que nació a mediados de los 50s y los 60s, 50s en el Reino Unido y 60s en Estados Unidos. Uno de los precursores que más gusto es Andy Warhol, que es un pop artist, nació en Nueva York, es un artista plástico, cineasta, productor, fotógrafo, ilustrador, y él hizo made a different kind of design. Voy a hablar sobre uno de los diseños más legales que él hizo. Fue para la portada de los Rolling Stones. Este logo de los Rolling Stones fue hecho feito by John Page, another designer, in 1971. Pero justo el mismo año que se lanzó el disco de los Rolling Stones, la portada del disco que diseñó Andy Warhol fue esta. Que la portada del disco tenía el cierre real, el zipper real, que vos se podía bajar y subir, y dentro del zipper encontraba un calzoncillo. Era muy legal. Y más hubo algunos problemas porque rayaban los otros viniles. Entonces el disco tuvo que mudar a diferentes tipos de variaciones y pasó al papel normal, que mudó a este y a esto. Y estos son los finales que se empezaron a vender. Y this is another otra obra de arte que fue vendida en el 2008 por $100 millones, que es de Andy Warhol. I don't know why, porque no gustó mucho eso, pero costó mucho dinero. Que fue 2008 por un comprador y no se sabe dónde está la obra todavía. Mas gustó mucho y pagó ese dinero. This is another kinds of arts from Andy Warhol. Y ese es art pop. Tiene mucho color. Este arte nació con idea de representar la cultura popular de los años 60, y lo que querían ir en contra del arte elitista de bellas artes, porque era catalogado como algo muy witch, muy refinado, mas ellos iban en contra de eso, sino querían algo más popular, ir en contra de todo ese movimiento. Entonces nació en la época de los 60, que fue todo también el movimiento cultural de música pop, los Rolling Stones, los Beatles. Nadie se gustó mucho. Los Beatles, vodka, tomato soup. Entonces no, this is Andy Warhol. Obrigada. Bom, vou falar sobre Pipefy. É uma ferramenta que o Rafa deu um toque pra gente aí. Quem usa Trello, é o que a gente usava antes lá na Grump, tinha um probleminha assim que a gente encontrou, que é a parte de gráficos. Então, parte de burnout, burn down, a gente fazia meio que assim, umas gambiarras. Então, esse aqui é o Pipefy, a cara dele eu criei aqui uma nova organização, TDA Talks. E aqui são os cards que eu acabei criando só pra testar. O que a gente está usando bastante lá é um de bug tracking. Qual que é o lance legal do Pipefy também? Que ele é totalmente customizável. Então tudo que vocês estão vendo aqui, vocês podem tipo, ir mudando. Inclusive tipo, essas listas, pode mudar aqui o texto que a equipe vai ver, tipo, quando entrar numa coluna nova. E aí aqui vamos criar um card, vou mostrar. O card também é totalmente customizável, dá pra você perguntar tipo, pra sua equipe o que você quer tipo, falar com o bug. Quando você for em Edit Form, você vai lá e edita o formulário dele. A instrução, ó, qual o problema, posso tipo, trocar a ordem aqui que eu quero, o problema vai vir embaixo. Primeiro eu quero saber tipo, onde que está acontecendo o problema. Dentro disso aqui eu posso ir lá e configurar tudo. Por exemplo, esse where is happening, em vez de ser um short text, pode ser uma outra coisa.
Aqui. Então, vamos lá, criar um card. O card ele é legal também que ele une bastante coisa que os no Trello fica um pouco separado. Então, por exemplo, você tem aqui as coisas, vamos colocar, por exemplo, o que está acontecendo. Grid, problema, talk, internet. Qual que é a gravidade, por exemplo? Então, você pode ir lá e falar com a gravidade da coisa. Também, você pode colocar o que você quiser aqui. Ele já vem com umas coisinhas prontas. Então, por exemplo, a gravidade aqui é problema cosmético aqui. Define um pouco, coloca alguma coisa, cria o card. Beleza, o card está aqui. Posso jogar ele para um backlog, para uma fila do que eu vou fazer. Aqui ele tem umas coisinhas também falando quanto tempo que ele está nessa fila, quanto tempo que, por exemplo, se você jogou para cá, quando que ele foi consertado. Dentro do card tem umas coisas aqui, por exemplo, checklists. Tem todos os arquivos que você colocou nele. Comentários, esses comentários são muito bons. Se você quer conversar com a sua equipe sobre esse card, dá pra você ir lá e linkar a galera. Aqui só tem eu nessa organização, mas podia linkar o pessoal e comentando. Então, esse bug aqui foi corrigido. Pô, onde você achou esse bug? Eu não entendi direito. Então ele é bem legal por causa disso. Aqui estão os templates de e-mail e conexão com outros pipes. Mas o principal está aqui. E aqui tem onde você move, né? Tipo, quero mover pro fixo, pro backlog. Isso aí ele também é customizável. Então, às vezes você fala assim, quero travar que minha equipe não jogue direto para um archived aqui ou para um fixed, logo criar no screening. Então ele tem essa parte que é bem massa, assim, tipo, de organização. E aqui eu estava falando das métricas, que a gente usa bastante o Google Docs. E agora a gente está migrando para cá. São essas métricas aqui. Então você pode ver o que está acontecendo nesse pipe, né? Tipo, o que está acontecendo no board, que seria do Trello. Então você pode falar lifetime, today, yesterday, tipo, nessa semana que está acontecendo. Então você tem uma visão detalhada do que isso aqui está produzindo, como bug e tudo mais. Membros, ele tem umas coisinhas mais legais também, isso que eu não de falar. Aqui você pode configurar tudo as fases que o seu pipe vai ter e tudo mais. E isso que eu mostrei do bug tracking, ele vem pronto. Então, tipo, tudo que você criar de outras coisas nesse input do list, team task, tudo isso aqui tem alguma coisa que já meio que vem pronta, mas pode fazer o que você quiser. Acho que é isso. Vou mostrar mais coisas não ia dar muito tempo. Sabe se ele integra com GitHub Issues? Ele tem uma API aqui dentro dele. Você pode... Acho que em Pipes? Não. Algum lugar. Ele tem uma database também que é massa. Vou criar uns membros aqui. Mas ele tem uma API aqui que dá pra juntar assim. Beleza, isso aí. Bom, começar então. Bom, a gente tá fazendo cocô errado e é sobre isso que eu vou falar, né? Esse aqui sou eu, Thales, no meu perfil no Facebook. Eu sou programador e artista na Grumpy Panda, que é uma subempresa da Sanka Ventures que faz jogos. Esse é um pedaço do trailer do nosso jogo, essa é uma ceninha nova que a gente colocou lá essa semana. E esse é o logo do nosso jogo, né? Então vai estar disponível daqui a um tempo, se vocês quiserem baixar, daqui a umas 2 semanas. Eu já trabalhei na Biosfera. A Biosfera é uma empresa daqui de São Carlos que faz objetos em 3D de animais e animações biomédicas. Esse é um exemplo das animações biomédicas que o cara lá fazia, o Vitor. Agora ele está fazendo só um software de anatomia humana mesmo, ele deixou de fazer esse tipo de animação. Aí foi quando eu entrei para a empresa para fazer animações lá também, porque não, né? Tava tendo demanda e eu queria trabalhar com alguma coisa. Então esse é um exemplo da animação que eu comecei a fazer lá, que é um equipamento para coluna lombar, né? Nas vértebras lombares, e aqui é tipo o disco, uma perna de disco. Voltando ao assunto, então, por que a gente está fazendo cocô errado? Uma das animações que eu tive que fazer é um produto para fazer cirurgia de hemorroida. E eu tive que ver os vídeos da cirurgia de verdade e amenizar isso em formato de animação em 3D. Inclusive eu usei essa animação no TCC
e fui lá e mostrei o cu pros professores. E passei, ficou nota boa. Então, aqui a hemorroida saindo pra fora, a artéria hemorroidária, aí você vai fazendo um tipo de costura que você acaba diminuindo o fluxo sanguíneo nessa artéria e a veia ela fica sem irrigação, você pode puxar ela pra cima, o seu corpo vai cuidar naturalmente do problema. Então acho que eu exagerei um pouco no tempo, mas é de propósito, só pra vocês sentirem aí um exemplo, né, do uso, você vai puxando e vai costurando, então conforme você vai fazendo a costura, a última passada pega a artéria, veda a circulação, e com o nó que você vai dar, você acaba puxando a hemorroida que estava para fora, para dentro. Pode ficar tranquilo que a foto do antes e depois eu tirei. Obrigado. Então, por que a gente está fazendo cocô errado? Quando eu comecei a estudar para fazer essa animação, eu vi que, tipo, pelos estudos, 50% das pessoas com mais de 50 anos, elas têm problema de hemorroida. E por quê? Porque a gente começou a sentar em vasos que eles acabam prendendo o nosso músculo puborretal. E esse músculo não permite com que a gente faça cocô, o cocô vai prendendo. Então a solução que uma empresa criou para isso, esse é o cocô do unicórnio, para você voltar a fazer cocô agachadinho, que esse músculo puborretal relaxa, eles inventaram esse produto que você coloca na frente do vaso, coloca as perninhas para cima. Vocês podem ver que funciona muito bem. Esse é um vídeo muito legal, depois se quiserem procurar. Sofrendo bastante. Então demorava muito para fazer, agora eu tô fazendo de boa. E aí são os reviews dos compradores na Amazon, e, por exemplo, oh, Squatty Potty, you feel with me endless joy, yet leave me. A galera colocando mesmo, e aí depois serve. Então é mais ou menos isso, mas isso tudo é mentira. O que eu queria falar mesmo, que eu não tinha coragem, mas agora eu criei coragem de falar pra vocês. Quem conhece o Joselito, né? Eu não tinha coragem de falar. É que não apaguem a luz do banheiro, porque quando você apaga essa luz, também desliga o sistema de ventilação. E tem muita gente desligando a luz do banheiro sem verificar se tem alguém lá no banheiro, a porta fechada e tal. Já passei isso por várias vezes e quando você desliga também, depois que alguém fez o serviço lá, você, com o tempo, vai ficando meio que uma sauna no banheiro, então é melhor evitar esse tipo de coisa ruim. Bom, é basicamente isso que eu tinha que falar. Não, você pede pro Espada colocar o banquinho pra gente ficar. Como todo mundo pediu o banquinho lá. Galera, o que eu vou falar aqui sobre hoje, primeiramente, prazer, meu nome é Igor, né, pra quem não me conhece. Vou falar de tempo, né, gestão de tempo, que é um problema que a gente tem no dia a dia. Hoje ninguém tem tempo pra nada. E há alguns anos atrás me recomendaram um livro chamado A Tríade do Tempo. Alguém aqui já leu? Ninguém nunca ouviu falar? Recomendo que leiam. É um livro que, né, logicamente fala sobre tempo, né, gestão de tempo. E é uma coisa muito intuitiva, é um método diferente dos outros livros. Ele foca mais na pessoa, né? Ele tira a metodologia, né? Existem outros métodos, só que esse livro em específico ele foca mais na pessoa, né? Desenvolver a pessoa. O que é a tríade? Basicamente é o que a gente tem no dia a dia, né? O que são coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais, né? Quais são as coisas importantes? As características. Tarefas importantes têm prazo, em atividades pessoais importantes para você e não para os outros, né? Coisas importantes proporcionam prazer em serem executados, né? Você está desenvolvendo uma coisa importante, você se sente, né, logicamente importante também. Então também tem coisas importantes que geram resultados positivos, em geral espontâneas, né? Vamos lá para a próxima, que é urgente. Coisas urgentes têm demanda que surgem sem previsão, né? Uma coisa que você não está esperando.
E são tarefas importantes com prazo, né? Não realizadas em tempo, né? E tem a circunstancial. É importante ou urgente para os outros, mas nunca para você, né? Que é uma circunstância, né? Que você não estava esperando, né? Coisas feitas em excesso, né? Tomando seu tempo contra a sua vontade. Aceitação por educação, medo de dizer não. Esse é um problema que todo mundo tem, é medo de dizer não. A gente está, né, cheio de coisas para fazer, vai sempre acumulando as coisas e, né, então tem que saber até onde a gente pode arcar. E não trazem resultados, né, as circunstâncias, e geram sensação de insatisfação, né, isso gera uma série de coisas. E eu fiz um resumo aqui da tríade ideal, né, diminuindo a esfera da urgência, né, pensando nas últimas tarefas urgentes. As perguntas: por que ela foi urgente? Como poderia ter prevenido essa urgência? Quais atividades posso planejar para evitar essa urgência? E é possível pedir para alguém me ajudar? E às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Já tem, eu tenho conhecimento técnico, então acaba, né, sobrecarregando. Uma dica, né, que é planeje, né? Sempre planejando com um norte, previsões do que pode se tornar urgente. Quando a urgência surgir, aprenda com ela e tome medidas práticas para ela não aparecer novamente, né? Isso é uma lição que a gente vem aprendendo, e diminuindo as circunstâncias a esfera das circunstâncias. Dicas para dizer não. Não é uma palavra familiar, né? A gente precisa ouvir. Não aceite chantagens, seja simpático e firme. Não tenha medo, nem volte atrás. Então, uma coisa que, resumindo agora, tem um minuto ainda, do que eu aprendi com esse livro foi a gente investir nosso tempo só no que realmente vai trazer, enfim, algum sentido para a nossa vida, porque a gente investe nosso tempo em tanta coisa que às vezes quando a gente para e se pergunta por que a gente está fazendo isso, no final a gente não acaba nem tendo resposta. Então, basicamente é isso. Leiam a tríade. Interessar para mais pessoas aqui. Chama Pipe Drive, eu não sei se alguém já usa o Pipe Drive. O Pipe Drive é uma coisa muito parecida com o Kanban, com a história do Trello ou do Pipefy, só que ele é voltado para deals, né, para fechar negócios, mas isso pode ser para qualquer coisa. Aqui eu acho que tem um monte de gente que pode estar numa situação em que você tem que fechar alguma coisa envolvendo valor financeiro, não precisa ser necessariamente da área comercial de uma empresa. Então, basicamente, a ideia, por que é legal usar uma ferramenta como essa, focada em fechar negócios, comparado a uma ferramenta que é um Trello, né? Então, quando você cria uma pipeline no Pipe Drive, ou outra ferramenta similar, ele já gera algumas colunas, e aí você vai lá e adiciona um deal, e aí que começa a nascer a diferença. Que legal, então você coloca, sei lá, o nome da pessoa lá, a organização dela. É um CRM? Tem um pouquinho dessa pegada, mas na verdade é um pouquinho diferente. Você colocar o valor do deal, por exemplo. Então vamos deixar em 25 mil bitcoins. E aí você escolhe em que estágio que ele está. Então aqui no caso é a ideia. Então, vou chegar naquele cara, naquela empresa ou naquilo que for, que eu acho que essa ideia do deal é legal. E aí o mais interessante disso é que ele te força a assumir uma postura de funil de vendas. E o funil de vendas é uma coisa muito legal. O funil de vendas você tem que falar assim, cara, eu não vou ficar negociando uma coisa eternamente. Então, quanto tempo eu tenho para fechar um negócio? E você fala assim, são 2 semanas, por exemplo, 1 semana, vai depender da sua complexidade. E aí, ele vai ser muito chato em ficar te lembrando qual que é o próximo passo para você atingir o seu objetivo. Então, vamos supor, o próximo passo, eu tive a ideia, é fazer contato com os caras. Então, eu posso chegar aqui, ele sempre vai mostrar essa exclamação. E aí enquanto eu não agendar uma atividade, ele vai ficar mostrando aquela exclamação. Então ou eu vou ligar pro cara, ou eu vou marcar uma reunião. Então, sei lá, eu vou colocar aqui primeira reunião. Aí você vai lá e marca o dia. Aqui, por exemplo,
segunda-feira, marca o horário, você pode marcar para lembrete, para mandar lembretes, coisas do tipo, tá? Então é muito legal, porque agora você tem um objetivo para pular para o próximo passo. Aí quando você conversar com o cara, mandar um e-mail marcando a reunião, ele aceitar, você joga para o Contact Made, por exemplo. E aí vira bastante um Trello, mas a grande diferença é isso, ele está sempre com o valor atrelado na coluna, tá? Então se eu criar vários deals, ele vai somando aqui, você tem a noção de quanto dinheiro está estacionado em cada parte do seu funil, esperando, né, para virar um negócio real, e principalmente usando as funções ali para você sempre ficar dando o próximo passo, tá? Até o momento que você vai chegar lá num proposal present, você mandou a proposta para o cara, por exemplo, e aí você chegou na fase de negociação, e aí chega aquele momento, ou antes disso, porque abre muito buraco, mas que você vai pegar esse cara aqui, você pode arrastar para um lost ou para um won, eu prefiro o won, então, e é muito legal, porque depois você vai ficando com todo o histórico, com tudo que você falou da empresa, você pode mandar com cópia oculta, cada e-mail que você mandar com os caras, ele vai armazenando aqui no inbox, e fica muito fácil você compartilhar com a equipe toda, a equipe comercial, desse tipo de coisa. Antigamente isso era muito caro, era muito difícil, mas hoje qualquer pessoa que tem que tocar em algum momento negócios envolvendo valores financeiros, esse é um super Trello ou algo parecido adaptado, tá? Eles adoram o Brasil, eu não sei porquê ainda, mas eles têm até suporte em português, tudo. A gente tem trabalhado com esses caras, tem sido legal. Não é um merchan específico desses caras, acho que tem outras ferramentas que são tão decentes como essas, mas essa pelo menos é para startups, coisas de pequeno porte, então acho que tem algumas vantagens aí. É isso, pessoal, só para dar um toque aí de como botar um funil de vendas na prática, hein? Valeu, pessoal, obrigado.